O que é a verdade? Vamos nos aprofundar em um diálogo poderoso entre Jesus e Pôncio Pilatos, encontrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 ao 38. O cenário é o julgamento de Jesus, onde ele é levado perante Pôncio Pilatos. A narrativa não se detém nos detalhes do julgamento, mas nos fornece um vislumbre intrigante da conversa entre Jesus e o governador romano. Em João 18, verso 33, Pilatos pergunta diretamente a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" Mas o que isso realmente significa? Vamos descobrir isso juntos? Aqui a conversa começa a se intensificar. Jesus respondeu à pergunta de Pilatos com outra pergunta. Jesus tinha costume de fazer isso. Você está falando por conta própria ou outros lhe disseram isso sobre mim? Este momento é crucial porque Jesus não apenas confirma sua identidade, mas também ele faz Pilatos refletir sobre o papel e o seu entendimento. É uma virada de jogo que mostra que Jesus não é apenas uma vítima, mas alguém que desafia a percepção do poder. Será que Pilatos entende com quem ele está falando? A verdade é revelada, mas será que ele está preparado para ouvir essa verdade? Pilatos, por sua vez, se esquiva da pergunta e diz: "Sou judeu? Sua nação e os principais sacerdotes te entregaram para mim. O que você fez?" Aqui vemos a frustração do governador que se desvia da verdade ao focar em seus desejos e preconceitos. Ele não consegue ver além de suas próprias limitações, uma experiência que muitos de nós podemos relacionar em nossas próprias vidas. Jesus então afirma: "Meu reino não é deste mundo." Isso leva Pilatos a deduzir que Jesus realmente se considera um rei. O que isso significa para nós hoje? Para pensar sobre isso. Em seguida, Jesus explica que nasceu para dar testemunho da verdade e que todos que são da verdade ouvem sua voz. Aqui ele revela a natureza divina de sua missão. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele não espera pela resposta. E assim, ele perde a oportunidade de conhecer a verdade que estava bem diante dele. Essa cena é emblemática. Muitos de nós fazemos perguntas sem realmente querer as respostas. Será que temos a coragem de buscar as verdades em nossa vida, assim como Jesus nos ensina? Jesus é descrito em João 14, verso 6 como o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de João está repleto de referências a essa verdade, contrastando-a com a escuridão e o erro. E apesar de sua pergunta, Pilatos foi envolvido por preconceitos e preferências, perdendo a chance ali de entender o que a verdade realmente é. Então, para a gente debater na lição no sábado na igreja, como você entende a ideia de Jesus como a verdade? Deixe essas suas reflexões nos comentários aqui embaixo, enquanto você escuta o hino dessa semana e logo após retorno com a meditação e a oração. Nós todos gente triste, sob a sombra da cruz. Um rei inocente, mas o povo não viu a luz. A coroa de espinhos, em dor ele suportou. Foi na humilhação que a glória se revelou. Está consumado, ecoa a voz do Salvador. Na crucificação, um ato de amor. Em meio à dor, o perdão se manifestou. A esperança renasce, pois a morte não venceu. Oh glória, oh vitória, na cruz ele triunfou. A eternidade é a promessa que ele nos deixou. Ergam suas vozes, celebrem Jesus. Foi o seu ministério que nos trouxe
começou a duvidar, a verdade não viu. Um rei dos judeus, mas a multidão o feriu. Eis o homem, disse ele, em meio ao desprezo. Mas Jesus, o Cordeiro, é nosso único peso. Maria ao túmulo, com lágrimas a chorar. O lenço dobrado traz a vida a ressuscitar. Quem procura achar, ele disse com amor: a morte não é o fim, mas o início do esplendor. Oh glória, oh vitória, na cruz ele triunfou. A eternidade é a promessa que ele nos deixou. Ergam suas vozes, celebrem Jesus. Foi o seu ministério que nos trouxe luz. Cada lágrima caída, cada dor que passou, na cruz encontramos paz, no amor que nos salvou. A verdade é a luz que nos guia a viver a vida eterna em Cristo. Sempre vai prevalecer. Oh, 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 glória, oh vitória, na cruz ele triunfou. A eternidade é a promessa que ele nos deixou. Ergam suas vozes, celebrem Jesus. Foi o seu ministério que nos trouxe luz. Oh, agora seguimos firmes, a verdade é o nosso lar. Jesus é o caminho sempre a nos guiar. Domingo 15 de dezembro. Como resolver conflitos. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: matarei meu irmão Jacó. Gênesis capítulo 27, verso 41. Esaú, um homem de ação, enveredou por um caminho sombrio ao decidir resolver uma afronta através do assassinato. Será que ele não sabia que não é assim que os conflitos devem ser resolvidos? Ele não sabia que existem maneiras mais sábias e justas de enfrentar os problemas do dia a dia? Geralmente aprendemos muitas coisas na escola: matemática, português, biologia, química, mas raramente aprendemos a solucionar nossos conflitos interpessoais. Thomas e Kilmann, dois pesquisadores comprometidos, dedicaram-se a investigar o assunto. Descobriram que há 5 maneiras distintas de enfrentar um problema. O primeiro é o estilo competitivo, no qual o interesse pessoal é prioritário em detrimento da cooperação ou de uma solução justa. Esse estilo raramente resulta em soluções justas. Em contraposição, há o estilo de acomodação, no qual a pessoa aceita qualquer coisa para resolver a situação. Essa atitude, bastante comum em contextos religiosos, pode acabar gerando frustrações e problemas futuros. O terceiro estilo é o de fuga, no qual a pessoa simplesmente ignora ou foge do problema, o que só o torna mais grave. O quarto estilo é o de compromisso, que pode avançar um pouco mais para uma solução justa, mas sem reconhecimento dos erros cometidos pelas partes envolvidas. O quinto e último estilo, que é o menos comum, é o de colaboração. Nesse estilo, ambas as partes reconhecem suas posições, dialogam e trabalham juntas para encontrar e afirmar uma solução justa. Como cristãos,
somos chamados a aplicar o estilo de colaboração em nossas relações interpessoais. Devemos reconhecer que nós, os outros e a paz somos importantes, pois somos chamados a ser pacificadores neste mundo. Não devemos buscar sempre vencer, ser submissos, fugir ou fazer acordos, mas sim ser pessoas que dedicam todo o ser para criar um ambiente celestial de alegria e paz. Quando cumprimos essa missão, somos chamados de filhos de Deus e encontramos o real sentido da vida. Não subestime o poder da colaboração e do diálogo sincero em seus relacionamentos. Abra o coração a Deus e deixe-o ajudar você a se tornar um verdadeiro pacificador. Muito boa a meditação de hoje, nos convidando a ser pacificadores, aqueles que lutam em manter a paz nos relacionamentos. Vamos orar? Grandioso Deus, estamos na Tua presença mais uma vez, te agradecendo pelo conteúdo da Tua palavra que nos alimenta a cada dia. É verdade, Senhor, que no mundo existem conflitos entre todos os relacionamentos, mas Jesus nos deu o exemplo, resolvendo o conflito de relacionamento entre a humanidade pecadora e um Deus de amor. Que o Senhor nos ajude a cumprir esse papel aqui na terra, para que sejamos pacificadores em todos os relacionamentos com quem a gente entrar em contato. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe também os nossos familiares, nos dê um dia de vitória no sangue de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus todas as manhãs. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E a gente se encontra amanhã na lição de segunda. Fica com Deus.